O ar dentro do suntuoso salão de festas cintilava com taças de champanhe, lustres de cristal e o burburinho da alta sociedade de São Paulo. Um quarteto de cordas tocava suavemente em um canto, enquanto garçons deslizavam com bandejas de caviar. No entanto, toda a atenção dos convidados estava fixada na grande escadaria, aguardando a entrada do noivo e de sua deslumbrante noiva. Miguel Ribeiro, um milionário que se fez por si mesmo em seus 30 e poucos anos, estava orgulhosamente no topo da escadaria. Ao seu lado estava Clara Souza, a jovem modelo que ele escolheu como sua nova esposa. Seu vestido prateado cintilava sob as luzes e seu sorriso presunçoso carregava a confiança de alguém que acreditava ter vencido. Câmeras piscavam, jornalistas sussurravam e a inveja flutuava pela multidão como perfume. Mas, sob todo o glamour, sussurros de escândalo já se espalhavam. Apenas 6 meses antes, Miguel havia sido casado com outra mulher, Emília Carvalho. Ela não era uma modelo ou uma celebridade. Emília era uma enfermeira, uma esposa gentil e devotada que esteve ao seu lado durante anos de luta, quando seu nome não significava nada. E agora, abandonada e grávida de seu filho, Emília não estava em lugar algum. Ou assim eles pensavam. Enquanto os recém-casados cumprimentavam seus convidados, um silêncio incomum varreu o salão. As cabeças se viraram para as enormes portas de vidro da entrada. Do lado de fora, o som de pneus cantando parou bruscamente. Os convidados se espremeram para mais perto, murmurando. Uma elegante limusine preta, longa e imponente, havia acabado de parar. Sua superfície reluzente refletia as luzes douradas da mansão, chamando a atenção. O motorista saiu e correu para abrir a porta. Uma figura alta emergiu primeiro, um homem em um terno impecável, sua presença irradiando poder discreto. Então, outro. E mais um. 3 homens no total, cada um com uma aura que silenciou o salão. Eles não eram celebridades, mas todos pareciam saber quem eram. João Carvalho, o impiedoso magnata das finanças. Daniel Carvalho, o renomado arquiteto. Mateus Carvalho, o genial investidor de tecnologia. Bilionários, irmãos, lendas do Rio de Janeiro. E então, finalmente, ela apareceu. Emília Carvalho, vestida com um fluido vestido preto que caía perfeitamente sobre sua barriga de grávida, ela se movia com a graça de uma rainha e a força silenciosa de uma mãe. Seu rosto brilhava, não de maquiagem, mas de dignidade recuperada. A multidão ofegou quando entendeu. Ela não era uma esposa esquecida, uma mulher fraca e abandonada. Ela era a irmã de 3 dos homens mais poderosos do Brasil. O sorriso de Miguel congelou. A expressão confiante de Clara se contorceu em descrença. O salão, segundos atrás vibrando com música e risadas, agora pairava em um silêncio atordoado. Cada câmera se virou. Cada olhar a seguiu. Emília estava na entrada, protegida por seus irmãos, com os olhos fixos firmemente no homem que a traiu. E com um passo à frente, Emília quebrou a ilusão da vida perfeita de Miguel, deixando todos se perguntando o que aconteceria a seguir. Antes da limusine, antes do choque do casamento, existia Emília Carvalho, a mulher que ninguém pensava 2 vezes. Emília não nasceu no glamour. Ela cresceu em um bairro modesto nos arredores do Rio de Janeiro, criada por pais que a ensinaram que o amor era mais importante que o dinheiro. Ao contrário de seus 3 poderosos irmãos mais velhos, que conquistaram os mundos das finanças, a arquitetura e tecnologia, Emília escolheu um caminho mais tranquilo. Ela se tornou enfermeira. Passava seus dias cuidando de estranhos, segurando as mãos dos doentes e trabalhando em longos turnos noturnos. Para ela, a dignidade não era medida em dinheiro,
mas em bondade. Anos atrás, quando Miguel Ribeiro era apenas um empreendedor, lutando com uma série de negócios fracassados, Emília foi a única que acreditou nele. Ela o conheceu em uma clínica de caridade, onde ele chegou com um pulso quebrado depois de trabalhar em construções para se manter. Ele não tinha seguro de saúde, nem um plano real, mas tinha ambição nos olhos. Onde outros viam risco, Emília via potencial. Ela o apoiou, o encorajou e até fez turnos extras para ajudá-lo a pagar suas dívidas. Quando ele finalmente alcançou o sucesso, Emília pensou que seus sacrifícios valeram a pena. Ela se lembrava das noites em que dividiam macarrão instantâneo em um pequeno apartamento, prometendo um ao outro que, quando a vida melhorasse, nunca se esqueceriam dessas lutas. Ela acreditou nesses votos. Mas o sucesso muda as pessoas. Miguel começou a se vestir de forma mais elegante, a jantar com investidores e a fazer contatos em festas para as quais Emília não era convidada. Lentamente, o homem que antes a valorizava começou a vê-la como um peso que o impedia de avançar. O golpe final veio quando Emília descobriu que estava grávida. Em vez de alegria, a reação de Miguel foi fria. Ele a acusou de tentar prendê-lo com um filho e logo depois a deixou, indo direto para os braços de Clara Souza, uma modelo em ascensão que oferecia beleza, status e acesso à elite social. Por meses, Emília sofreu em silêncio. Ela escondeu sua dor do público. Nem mesmo seus irmãos souberam no início, porque ela não queria ser um fardo. Carregou seu filho sozinha, trabalhando no hospital de dia e chorando até dormir à noite. Sua saúde enfraqueceu, mas ela se agarrou à esperança, determinada a que seu bebê nascesse no amor, mesmo que o pai os tivesse abandonado. Mas o silêncio tem seus limites. Quando Emília acidentalmente viu o anúncio do casamento em uma revista, Miguel se casando com Clara em São Paulo, algo dentro dela se partiu. Não porque o quisesse de volta, mas porque sua dignidade havia sido arrastada na lama. O homem que ela salvou, o homem que ela amou, estava exibindo sua traição para o mundo. Foi então que ela fez uma escolha. Ela ligou para seus irmãos. Por anos, ela manteve sua vida discreta, separada do império deles, mas agora precisava deles. Não para lutar por ela, mas para estarem ao seu lado. E quando seus irmãos atenderam àquele chamado, a jornada de Emília se transformou de sofrimento silencioso em uma tempestade que o mundo jamais esqueceria. São Paulo era famosa por suas luzes brilhantes e tapetes vermelhos, mas o casamento daquela noite prometia ofuscar até mesmo o glamour de Hollywood. A união de Ribeiro e Souza foi anunciada por semanas em revistas de celebridades, blogs de luxo e colunas sociais. Os convidados sussurravam que nenhum custo havia sido poupado, que Miguel Ribeiro havia investido milhões para tornar a noite inesquecível. A cerimônia foi em uma mansão palaciana, com vista para o Oceano Atlântico, em Angra dos Reis. A propriedade, empoleirada no alto de um penhasco, brilhava com terraços de mármore e grades douradas. Rosas importadas alinhavam a entrada, liberando uma fragrância doce que flutuava no ar da noite. Cordões de luzes de fadas se enrolavam em imponentes palmeiras, iluminando o caminho para a elite da cidade. Só pela entrada, os convidados podiam perceber que não era apenas um casamento. Era uma declaração de riqueza, uma vitrine da ascensão de Miguel à classe alta. Dentro, o salão de festas estava mergulhado em extravagância. Lustres de cristal do tamanho de carros brilhavam no teto, espalhando luz sobre pisos de mármore polidos à perfeição. As mesas eram cobertas de seda, adornadas com pratos de borda dourada e decoradas com orquídeas raras trazidas da Tailândia. Uma orquestra ao vivo afinava seus instrumentos, preparando-se para tocar clássicos
que se misturariam perfeitamente ao som das garrafas de champanhe estourando. Garçons de luvas brancas carregavam bandejas de ostras e caviar como se fossem tesouros. Por onde se olhava, o poder se reunia. Atores famosos, CEOs, magnatas da moda, políticos, todos os nomes importantes pareciam estar ali. Homens de smoking e mulheres em vestidos brilhantes enchiam o ambiente com conversas sobre dinheiro, influência e negócios fechados a portas fechadas. E no centro de tudo, Miguel Ribeiro se deleitava com sua nova identidade de homem que finalmente havia conseguido. Ao seu lado, Clara Souza posava para os fotógrafos com a graça treinada de uma estrela. Seu colar de diamantes cintilava sob as luzes, quase cegando os espectadores. Ela se apoiou no braço de Miguel, seu sorriso largo, sua confiança absoluta. Para os convidados, ela não era apenas uma noiva. Ela era a prova de que Miguel havia ascendido a uma liga superior. Juntos, eles eram o casal de ouro, intocáveis, invejados, admirados. Mas, sob o glamour, a tensão agitava. Nem todos aprovavam. Alguns convidados mais velhos sussurravam sobre Emília Carvalho, a esposa que havia desaparecido. Alguns balançavam a cabeça, murmurando sobre lealdade, sobre traição. Outros simplesmente davam de ombros, argumentando que era assim que os ricos viviam, trocando parceiros como tendências de moda. Miguel ignorou tudo, preferindo levantar sua taça e brindar ao seu próprio sucesso. Do lado de fora, as ondas do Atlântico quebravam contra o penhasco, como se a própria natureza protestasse contra a união. As grandes portas da mansão permaneciam guardadas, prontas para receber mais atrasados. Os convidados se inclinavam em direção à entrada toda vez que ouviam passos, imaginando quem mais de importante apareceria. A atmosfera ficou mais pesada com a expectativa, como a pausa antes de um trovão. E então, no momento em que a orquestra começou sua melodia de abertura e Miguel se preparava para fazer sua grande entrada com Clara, o som de pneus cantando ressoou na estrada de cascalho do lado de fora dos portões. A música falhou, as conversas congelaram e cada convidado virou a cabeça para o som que logo quebraria a perfeita ilusão daquela noite. Miguel Ribeiro parecia a imagem do sucesso. Vestido em um smoking preto feito sob medida, sua postura era reta, seu queixo erguido como se tivesse conquistado o mundo. Para a multidão reunida no salão, ele não era apenas mais um homem. Ele era a imagem da realização, o menino que veio do nada e subiu para estar entre os reis. Mas por trás do sorriso confiante e dos sapatos polidos estava um homem consumido pela vaidade. Miguel sempre quis mais. Mais dinheiro, mais reconhecimento, mais validação. E quando Emília Carvalho, sua esposa de 5 anos, engravidou, em vez de gratidão, ele se sentiu algemado. Em sua mente, filhos significavam responsabilidade. Responsabilidade significava desacelerar. E desacelerar significava perder seu lugar no mundo brilhante em que ele acabara de entrar. Entrou Clara Souza. Ela tinha 24 anos, era radiante e implacável. Clara não era ingênua sobre seu lugar no mundo. Ela sabia que sua beleza abria portas e não tinha vergonha de atravessá-las. Quando ela conheceu Miguel em uma festa de moda, viu não apenas um homem, mas uma oportunidade. Ela ria de suas piadas, tocava em seu braço ao falar e sussurrava promessas de uma vida glamourosa que ele nunca poderia ter com Emília. Miguel, faminto por validação e deslumbrado pelos holofotes de Clara, caiu completamente. Para Clara, Emília era um detalhe. Ela frequentemente a zombava em particular, chamando-a de a enfermeira sem graça, e zombava da ideia de que Miguel um dia viveu em um pequeno apartamento com uma mulher daquele tipo.
Aos olhos de Clara, a força silenciosa e o sacrifício de Emília eram fraquezas. O que importava era a aparência, e o casamento daquela noite era seu momento de coroação. Miguel acreditava que Clara o fazia parecer poderoso. Ao lado dela, ele se sentia mais jovem, mais rico, mais forte. Mas a verdade era que o afeto de Clara era tão superficial quanto as taças de champanhe que tilintavam ao redor deles. Ela não estava se casando com Miguel por amor. Estava se casando com ele por status, pelas manchetes, pelos diamantes em seu pescoço. Enquanto circulavam pelo salão, Miguel apresentava Clara a investidores e celebridades como se ela fosse um prêmio que ele havia conquistado. Ela sorria docemente para as câmeras, depois sussurrava comentários mordazes sobre convidados que não estavam à altura. Cada gesto era calculado, cada risada ensaiada. Juntos, eles pareciam perfeitos, mas apenas na superfície. Ainda assim, Miguel ignorou o desconforto no salão. Ele descartou os sussurros sobre Emília como ciúmes. Em sua mente, Emília era parte do passado, guardada como uma fotografia antiga. Ele não acreditava que ela teria a coragem de mostrar o rosto novamente. E se ela mostrasse, que poder ela poderia ter contra ele agora? O que Miguel não sabia era que Emília nunca foi impotente. Ela escolheu viver discretamente, à parte do império de seus irmãos. Mas sua linhagem era uma das mais respeitadas da nação. E quando foi levada ao limite, Emília não estava mais sozinha. Enquanto a orquestra começava a tocar, Miguel apertou o punho da mão de Clara e se preparou para descer a escadaria, em direção aos holofotes de sua perfeita nova vida. Mas pouco antes de seu pé tocar o primeiro degrau, as grandes portas do salão se abriram com uma força que silenciou o ambiente. Os lustres brilhavam no alto, enquanto Miguel Ribeiro e Clara Souza se preparavam para a grande descida pela escadaria. Os convidados se levantaram de seus assentos, aplaudindo educadamente, a orquestra tocando uma nota triunfante. Este era o momento que o casal esperava, sua entrada na alta sociedade como marido e mulher. Mas antes que Miguel pudesse dar o primeiro passo, as grandes portas se abriram. As cabeças se viraram. Os murmúrios que se seguiram não eram mais sussurros, eram ofegos agudos. Os noivos congelaram quando uma figura apareceu na entrada. Emília Carvalho. Ela não veio sozinha. Ao seu lado estavam João, Daniel e Mateus Carvalho, 3 titãs da indústria cujos nomes podiam causar ondas em qualquer bolsa de valores. Eles caminhavam com autoridade silenciosa, seus olhos fixos à frente, sua presença transformando o extravagante salão de festas em um palco de acerto de contas. O vestido de Emília fluía graciosamente, sua barriga de grávida inconfundível, suas expressões firmes. Ela não estava ali para implorar, nem para chorar. Estava ali para recuperar sua dignidade. Mas para a multidão, sua aparição foi um escândalo. Câmeras piscaram em um frenesi. Jornalistas se amontoaram para capturar o momento. Aquela é a esposa do Miguel? Alguém sussurrou alto o suficiente para metade do salão ouvir. Outra voz acrescentou: "Ela está grávida! Meu Deus! Ele a deixou enquanto ela estava grávida de seu filho." O burburinho aumentou, uma onda de julgamento crescendo contra Miguel. Ele sentiu isso instantaneamente, o calor de centenas de olhos queimando sobre ele. Clara apertou mais sua mão, mas até mesmo seu sorriso perfeito começou a se rachar. Os sussurros se aprofundaram a cada segundo que passava. Cada murmúrio descascando a fachada lustrosa que eles tentaram construir. Emília parou no centro do salão, com seus irmãos de pé, protetoramente ao seu lado. Ela não precisava falar. Sua presença por si só gritava a verdade. Sua barriga saliente era a evidência inegável da traição de Miguel. Uma mulher mais velha na multidão balançou a cabeça, murmurando: "Um homem que abandona sua esposa grávida.
que vergonha! Outro convidado acrescentou friamente. E agora ele desfila com uma modelo, como se a lealdade não significasse nada. Miguel tentou se recompor, erguendo o queixo como se não fosse afetado. Emília, ele disse através de dentes cerrados, sua voz baixa, mas audível. Este não é o lugar. Mas Emília não vacilou. Seu olhar calmo o perfurou, firme e inabalável. Ao redor deles, os sussurros se transformaram em uma tempestade. Investidores se mexeram desconfortavelmente, calculando riscos. Políticos o encararam com suspeita. O sorriso de Clara desmoronou completamente quando ela percebeu que a noite cintilante estava escorrendo por seus dedos. Então, em uma voz que ecoou por todo o salão, João Carvalho quebrou o silêncio. Esta mulher não é uma estranha, ele declarou firmemente. Ela é minha irmã. Ela apoiou Miguel Ribeiro quando ele não tinha nada, e hoje à noite ela não será silenciada. O salão explodiu. Alguns convidados ofegaram em admiração, outros sussurraram em choque, e a imprensa se inclinou ansiosamente, canetas arranhando blocos de notas. A imagem cuidadosamente construída de Miguel se estilhaçou em tempo real, a traição exposta para todos verem. E enquanto Emília finalmente levantava a cabeça para falar, cada alma no salão se preparou para a tempestade que estava prestes a começar. O salão de festas zumbia com suspiros, sussurros e flashes de câmeras. Mas Emília, após desferir seu golpe silencioso na ilusão de Miguel, sentiu sua força se esvair. Sua respiração ficou superficial. Seu peito pesado sob o peso de tantos olhares. Embora ela tenha entrado na mansão com dignidade inabalável, a realidade de sua situação agora a oprimia como uma tempestade. Seus irmãos notaram. João se inclinou para mais perto, a mão firme em seu ombro. Emília, ele sussurrou suavemente. Você já fez o suficiente. Deixe-nos cuidar do resto. Emília assentiu fracamente, mas seus lábios tremeram. Ela permitiu que eles a guiassem para longe da multidão e para um salão privado. As portas pesadas se fecharam atrás deles, isolando o caos do salão. Mas fechar os sussurros não silenciou a dor dentro dela. Assim que ela se sentou no sofá de veludo, as lágrimas vieram. Quentes, incontroláveis, rolando por suas bochechas. Ela enterrou o rosto nas mãos, seus soluços abafados pelo peso de tudo o que ela havia suportado. Por meses ela havia chorado sozinha, mas agora seus irmãos estavam ali para ver sua fragilidade, e isso a fez doer ainda mais. Daniel se ajoelhou na frente dela, sua voz gentil, mas dolorida. Você não deveria tê-lo confrontado assim, em sua condição. Você poderia ter desmaiado lá mesmo. Emília balançou a cabeça. Eu tinha que fazer. Todos precisavam ver a verdade. Eles precisavam saber o que ele fez comigo, com nosso bebê. Sua voz falhou na última palavra, e sua mão instintivamente repousou em sua barriga. Mateus, o mais jovem de seus irmãos, cerrou os punhos. Ele não a merece. Ele nem merece respirar o mesmo ar que você. Eu juro, Emília, ele vai se arrepender disso. Mas Emília, em meio às lágrimas, sussurrou. Essa é a parte que mais dói. Eu ainda o amava. Eu dei tudo a ele, e quando mais precisei, ele me deixou. O salão ficou em silêncio. Sua confissão carregava uma verdade crua que nem mesmo seus poderosos irmãos podiam apagar. Eles podiam proteger seu corpo, sua reputação, seu futuro, mas não podiam proteger seu coração da traição que a feriu tão profundamente. Emília se recostou exausta, suas mãos tremendo. Eu pensei que era forte. Eu me disse que poderia enfrentá-lo sem me quebrar. Mas quando vi o rosto dele, quando vi o quão orgulhoso ele parecia ao lado dela, ela parou, outro soluço escapando de sua garganta. Quase me destruiu. João,
sempre o mais estoico, sentou-se ao lado dela e a abraçou. Você não precisa ser forte o tempo todo, Emília. É permitido desmoronar. É por isso que estamos aqui, para pegá-la quando isso acontecer. Ela se agarrou a ele, suas lágrimas encharcando seu paletó. Por um momento, ela se permitiu ser a irmãzinha novamente. Não a mulher que acabara de abalar um salão de festas inteiro. Mas então, uma batida na porta do salão o sobressaltou. João se levantou rapidamente, fazendo um sinal para o silêncio. A porta rangeu e a figura que entrou não era um irmão, um amigo ou um jornalista. Era Miguel. E enquanto o rosto banhado em lágrimas de Emília se levantava em direção ao homem que a havia abandonado, a sala congelou em uma tensão insuportável. Miguel Ribeiro parou na entrada do salão, sua figura emoldurada pela luz dourada que vinha do corredor. Seu smoking estava impecável, mas sua compostura estava abalada. Os sussurros do salão de festas o seguiram como uma nuvem de tempestade, e pela primeira vez naquela noite, sua confiança se rachou. Os irmãos de Emília imediatamente se moveram para protegê-la. João deu um passo à frente, sua ampla estrutura bloqueando o caminho de Miguel. Você já causou dano suficiente, ele disse friamente. Saia! Mas Miguel levantou as mãos, sua voz baixa quase implorando. Por favor, eu só preciso falar com ela. Por um momento. Mateus zombou. Depois de abandoná-la? Depois de humilhá-la na frente da cidade inteira? Você acha que tem esse direito? A mandíbula de Miguel se apertou. Eu cometi erros, mas vocês não entendem. Não entendemos, Daniel retrucou. Entendemos perfeitamente. Você trocou a lealdade pelo luxo, você trocou o amor pela luxúria. O que mais há para dizer? Emília, ainda tremendo por causa do seu desmoronamento, finalmente levantou a cabeça. Seu rosto banhado em lágrimas se suavizou com a exaustão, mas sua voz estava firme. Deixem-no falar. Seus irmãos hesitaram, mas com o aceno dela, eles se afastaram relutantemente, embora seus olhos nunca deixassem Miguel. Ele deu um passo cauteloso à frente, seu olhar fixo em Emília. Eu nunca quis que fosse assim, Miguel começou. Quando conheci a Clara, eu pensei que ela poderia me dar o mundo que eu estava buscando. Fui cegado pelo que eu achava que era sucesso. Mas quando você entrou hoje à noite, tudo que eu tentei enterrar voltou à tona. Sua voz falhou. Você foi a única que acreditou em mim quando eu não tinha nada, e eu joguei isso fora. Os olhos de Emília brilharam, mas ela não respondeu. Ela o estudou em silêncio, como se pesasse cada sílaba, cada respiração. Então João interveio bruscamente. Palavras são fáceis, Miguel, mas ações falam mais alto. Miguel se virou para ele desesperado. Você não entende. Clara, ela nunca me amou. Hoje à noite provou isso. Ela já foi embora. Ela deixou o salão no momento em que sua irmã entrou porque não quer um escândalo. Ela me usou e eu deixei isso acontecer. A revelação atingiu a sala como um trovão. Clara, a noiva glamourosa, o abandonou na noite de seu casamento. Os convidados no salão, sem dúvida, já estavam sussurrando sobre seu desaparecimento repentino. A imagem perfeita que Miguel tentara construir estava desmoronando mais rápido do que ele conseguia segurá-la. Os lábios de Emília se abriram em choque, embora seu coração permanecesse guardado. Por meses ela havia sofrido sob o peso da traição dele, e agora ele estava ali, despojado da própria mulher que ele escolheu em seu lugar. Ainda assim, seus irmãos não se comoveram. Então agora você rasteja de volta porque está humilhado? Mateus exigiu. Você acha que nossa irmã é um prêmio de consolação? Miguel balançou a cabeça com veemência. Não, eu vim porque vê-la hoje à noite me lembrou da verdade. Emília não é fraca. Ela nunca foi. Ela é mais forte do que qualquer pessoa naquele salão. E eu fui um tolo por deixá-la.
A respiração de Emília ficou presa na garganta, dividida entre a raiva e o frágil brilho de algo que ela não queria nomear. E assim que o silêncio se intensificou no salão, a voz de um jornalista ecoou do corredor, anunciando que a imprensa exigia uma declaração da própria Emília. A voz do jornalista do lado de fora da porta ecoou como um desafio. Emília ficou paralisada por um momento, suas lágrimas ainda secando nas bochechas. Seu coração batia forte, mas em vez de medo, algo mais começou a se agitar dentro dela. Um fogo silencioso, há muito tempo enterrado sob a dor. Ela olhou para Miguel, que agora estava derrotado, com os ombros curvados, despojado da arrogância que ele vestia como uma armadura. Então ela se virou para seus irmãos. Os olhos deles, ferozes e protetores, a lembraram de algo que ela havia esquecido. Ela não estava sozinha. Ela nunca esteve sozinha. Emília respirou fundo, sua mão roçando a barriga, como se estivesse extraindo força da vida dentro dela. Lentamente ela se levantou do sofá. Se eles querem uma declaração, ela disse, sua voz calma, mas firme, então eu darei uma, não como uma vítima, mas como eu mesma. João a estudou com atenção. Emília, você não precisa se expor mais. Nós podemos lidar com a imprensa. Mas Emília balançou a cabeça. Não, por muito tempo deixei que outros falassem por mim. Hoje à noite falarei por mim mesma. Daniel estendeu a mão para o braço dela. Você ainda está frágil. Seus lábios se curvaram em um sorriso fraco, mas resoluto. Talvez, mas fragilidade não significa fraqueza. Hoje à noite, eles verão a diferença. Seus irmãos trocaram olhares e, embora relutantes, se afastaram. João sinalizou discretamente para seus assistentes, que imediatamente se moveram para controlar a imprensa do lado de fora. Naquele momento, Emília não era mais apenas a irmãzinha deles. Era uma mulher pronta para recuperar sua voz. Um dos estilistas, correndo a pedido de Daniel, colocou opções para Emília. Seu simples vestido preto já carregava uma elegância que chamava a atenção. Mas agora, sob os ajustes cuidadosos, ele se tornou uma declaração. O tecido foi ajustado para fluir perfeitamente em torno de seu corpo, enfatizando sua força em vez de esconder sua gravidez. Seu cabelo, ligeiramente bagunçado pelas lágrimas, foi penteado em ondas suaves. Um toque de maquiagem iluminou seus traços, mas não para esconder, apenas para destacar a resiliência já escrita em seu rosto. Ela parou diante de um espelho, mal se reconhecendo. Longe estava a mulher, que chorava sozinha nas sombras. O reflexo mostrava alguém que havia suportado a traição e ainda assim se mantinha de pé. Uma mulher que carregava uma vida dentro de si enquanto se portava com dignidade. Miguel assistiu em silêncio, uma pontada de arrependimento se contorcendo dentro dele. Essa era a Emília que ele um dia conheceu, a que fazia turnos extras, que nunca desistia, que sempre acreditou nele. Mas agora ela havia se transformado em algo ainda maior. E pela primeira vez, ele se perguntou se merecia sequer estar na mesma sala que ela. Emília ajustou seu vestido uma última vez, suas mãos firmes sobre a barriga. Ela olhou para seus irmãos e assentiu. Vamos. As portas se abriram novamente, mas desta vez ela não deu passos tímidos. Ela caminhou com propósito, seus saltos batendo contra o piso de mármore como uma batida de tambor de desafio. Cada cabeça se viraria em breve. Cada câmera logo capturaria sua transformação. E enquanto a multidão além da porta começava a se agitar, Emília se preparou para encará-los, não como a esposa abandonada, mas como a mulher que reescreveria a história por si mesma. O salão de festas ainda zumbia com o choque anterior quando as portas se abriram novamente. Desta vez, não havia caos ou confusão,
mas sim silêncio, denso e expectante, enquanto Emília Carvalho reentrava no salão. Ela não tropeçou. Ela não se escondeu. Ela caminhou com o queixo erguido, seu vestido preto fluindo elegantemente ao seu redor, seus irmãos a seguindo em formação silenciosa. Cada olho no salão se fixou nela. As câmeras clicavam furiosamente. Jornalistas se empurravam para capturar cada detalhe. Convidados que antes sussurravam pena agora a encaravam com admiração, como se estivessem testemunhando não um escândalo, mas uma revelação. Miguel ficou paralisado no meio da escadaria. Seu sorriso ensaiado tinha desaparecido. Clara, ainda agarrada ao seu braço, se mexeu desconfortavelmente sob o peso de tantos olhos. O brilho de seu colar de diamantes, de repente, parecia cafona contra a graça discreta de Emília. Emília parou no centro do salão, diretamente sob os lustres, de frente para eles. Por um longo momento, o mundo prendeu a respiração. Então ela falou, sua voz calma, mas ressonante, alcançando cada canto do salão. Você me deixou quando eu carregava seu filho, Miguel. Você abandonou não apenas a mim, mas a família que criamos. E hoje à noite, você está aqui fingindo celebrar o amor, enquanto a verdade está escrita no meu corpo para todos verem. Um suspiro de choque ecoou pela multidão. Alguns seguraram seus colares de pérolas, outros murmuraram em descrença. Clara enrijeceu, seu sorriso desmoronando enquanto sua mão em Miguel vacilava. O rosto de Miguel ficou vermelho. Emília, pare com isso. Você está se humilhando. Não! Emília respondeu firmemente, seus olhos fixos nos dele. A humilhação não é minha, é sua. Você escolheu trair os votos, jogar fora a lealdade pela vaidade. E agora o mundo vê o homem que você realmente é. João deu um passo à frente, sua voz profunda cortando os murmúrios. Nossa irmã não está sozinha. Ela é uma Carvalho. Ela deu sua lealdade a este homem quando ele não tinha nada. Ela trabalhou, sacrificou, acreditou nele. E em troca, ele a traiu. O salão explodiu em conversas. Investidores trocavam olhares nervosos. Políticos sussurravam para seus assessores. Fotógrafos capturaram cada expressão, cada palavra, seus flashes acendendo como raios. Clara finalmente explodiu, tirando o braço de Miguel. Eu não me inscrevi para este circo. Ela sibilou, sua voz alta o suficiente para os convidados mais próximos ouvirem. Você me disse que ela estava fora de cena. Você me prometeu que ela nunca mais mostraria o rosto. Os suspiros se espalharam como um incêndio. Repórteres escreviam furiosamente, suas manchetes praticamente se escrevendo sozinhas. A traição de Clara não era mais apenas sussurrada. Era gritada na frente da elite. Miguel tentou segurá-la, o pânico piscando em seus olhos, mas Clara o empurrou para trás. Você está acabado, Miguel. Você me envergonhou e eu não fico com perdedores. Com isso, ela se virou e saiu do salão, deixando-o sozinho. A multidão zumbia mais alto do que nunca. Alguns riram do espetáculo, outros balançaram a cabeça em desgosto, mas todos os olhos voltaram para Emília. Ela não tinha levantado a voz, não tinha agido com raiva, mas havia desmantelado tanto Miguel quanto Clara apenas com a verdade. E enquanto Miguel estava abandonado sob os holofotes, Emília se aproximou, pronta para proferir as palavras que selariam seu destino para sempre. O salão de festas havia se transformado em um teatro, cada convidado grudado no drama que se desenrolava. Miguel Ribeiro estava abandonado no centro do salão. Clara fora, sua reputação desmoronando a cada segundo. No entanto, Emília Carvalho não havia terminado. Ela carregou sua dor por meses e agora deixaria a verdade falar por si mesma. Emília ergueu o queixo, sua voz firme. Por anos, eu permaneci em silêncio. Carreguei o peso das promessas quebradas dele sozinha. Mas hoje à noite,
Não ficarei mais em silêncio. Ela se virou para João, que se aproximou com uma pasta preta elegante. Ele a abriu e tirou um conjunto de documentos, seu tom cortante e profissional. Aqui estão os registros financeiros, ele anunciou. Provas de que, enquanto Emília trabalhava em turnos extras no hospital, seus ganhos estavam sendo direcionados para pagar as dívidas de Miguel. Dívidas que ele nunca mencionou a seus investidores. Dívidas que ele só sobreviveu por causa dela. Um murmúrio de choque ecoou pela multidão. O rosto de Miguel empalideceu. Daniel, o arquiteto, então levantou um pequeno tablet, dando play em um vídeo. O salão ficou em silêncio quando a própria voz de Miguel encheu os alto-falantes, gravada anos atrás, em seu apartamento modesto. Eu prometo a você, Emília, sua voz ecoou, crua e emocional. Eu nunca vou te deixar. Não importa o quão ricos ou pobres sejamos, você é meu para sempre. Os convidados se mexeram desconfortavelmente. As palavras, antes ternas, agora cortavam como uma lâmina. Repórteres se inclinaram, capturando cada segundo. Mateus interveio em seguida, sua voz afiada com raiva. E ainda assim, quando ela te deu a notícia da gravidez, esta foi sua resposta. Ele apertou outro botão, revelando uma mensagem de texto projetada em uma tela na parte de trás do salão. Dizia: Você está tentando me prender com uma criança. Eu não quero isso. Eu quero liberdade. O salão explodiu em choque. Vários convidados ofegaram. Uma mulher murmurou: Como ele pôde dizer isso para a esposa? Outro balançou a cabeça. E ela estava grávida? Desgraçado! Miguel deu um passo para trás, suas mãos tremendo. Isso está fora de contexto, ele gaguejou. Vocês não entendem. Mas Emília o interrompeu. Sua voz, embora calma, carregava o peso da verdade. Eles entendem o suficiente. Eles entendem que, quando você não tinha nada, eu acreditei em você. Quando você estava afogando-se em dívidas, eu o salvei. E quando você tinha tudo, você me abandonou. Esse é o contexto. O silêncio que se seguiu foi esmagador. Cada olhar perfurava Miguel. Cada sussurro era mais um prego no caixão de sua reputação. Até mesmo seus aliados mais próximos no mundo dos negócios se afastaram, não querendo ser associados a ele agora. Emília deu um passo mais perto, a mão repousando protetoramente em sua barriga. Eu carreguei seu filho enquanto você carregava mentiras. E hoje à noite, na frente de todas essas pessoas, não vou mais deixar que você me defina. Eu não sou a esposa abandonada. Eu não sou a mulher fraca que você pensava que eu era. Eu sou Emília Carvalho e não serei silenciada. A multidão explodiu em aplausos, alguns se levantando. Câmeras piscaram em rápida sucessão, capturando o momento exato em que Emília se transformou de vítima em vitoriosa. E enquanto os joelhos de Miguel cederam sob o peso da exposição, ele caiu no chão, deixando todos atordoados com o que ele estava prestes a fazer em seguida. Os aplausos que se seguiram à declaração de Emília ainda ecoavam pelo salão quando os joelhos de Miguel finalmente cederam. Ele afundou no chão de mármore, o homem que antes desfilava com arrogância, agora tremendo sob o brilho severo dos lustres. O smoking que ele escolheu para simbolizar o poder só tornou sua queda mais patética, como um traje despojado de sua ilusão. O salão ficou em silêncio. Os convidados se inclinaram para a frente, alguns em descrença, outros saboreando a visão de sua humilhação. Jornalistas escreviam furiosamente, registrando a queda de um homem que trocou a lealdade pela ambição e agora estava sem nada. Miguel levantou o rosto, pálido e suado, seus olhos fixos em Emília. Por favor, ele sussurrou, sua voz falhando de uma maneira que ninguém na sala jamais tinha ouvido. Emília, me perdoa. Eu estava cego. Fui estúpido.
Eu não vi o que eu tinha até que o perdi. Emília não se moveu. Ela permaneceu alta, seus irmãos a flanqueando como guardiões, sua expressão calma, mas ilegível. Miguel engatinhou um passo à frente, ignorando os suspiros ao seu redor. Você me salvou quando eu era nada. Você me ergueu quando o mundo riu de mim. E como eu te retribuí? Abandonando-a quando você mais precisou de mim. Eu não mereço seu perdão. Eu sei disso, mas eu imploro por ele de qualquer forma. A ausência de Clara pairava como uma sombra. Apenas horas atrás, ele pensava que ela era seu prêmio, a prova de seu sucesso, mas agora ela se fora, fugindo no momento em que seu brilho diminuiu. Os convidados também viram o quão rápido a mulher que ele escolheu em vez de sua esposa havia desaparecido, deixando-o quebrado. A voz de João trovejou pelo salão. Você acha que palavras apagam a traição? Você acha que se ajoelhar te redime? Miguel se virou para ele, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Não, eu sei que não, mas não estou implorando a você. Estou implorando a ela. Seu olhar voltou para Emília, sua voz falhando de desespero. Eu ainda te amo, eu nunca parei. Eu era orgulhoso demais, ganancioso demais, cego demais para admitir isso. Por favor, Emília, por favor, me dê uma chance de consertar as coisas. A multidão se agitou. Alguns sussurraram que ele era patético. Outros murmuraram que talvez o amor ainda perdurasse. Mas todos os olhos voltaram para Emília, esperando para ver se seu coração endureceria ou amoleceria diante de seu colapso. A respiração de Emília ficou presa na garganta. A parte dela que antes o amou profundamente, que sonhava em criar uma família juntos, cintilou fracamente. Mas também a memória de noite sozinha, a picada da traição, as palavras cruéis que ele disse quando ela o contou que estava grávida. Sua mão se apertou em seu vestido, seus olhos vítreos, mas afiados. Você me quebrou, Miguel. Ela disse suavemente, suas palavras ecoando pelo salão silencioso. Você quebrou o que tínhamos. Você sequer entende a dor que causou? Os ombros de Miguel tremeram. Eu entendo. E se levar o resto da minha vida para provar isso, eu vou carregar esse fardo. Apenas não me afaste para sempre. E enquanto o peso de suas palavras preenchia o salão, Emília sentiu seus joelhos enfraquecerem, dividida entre as cinzas da traição e a frágil faísca de esperança que se recusava a morrer. O salão de festas estava em silêncio, tão silencioso que até a orquestra havia parado de tocar. Cada par de olhos seguia Emília enquanto ela permanecia de pé, sua respiração irregular, sua mão repousando gentilmente em sua barriga. Diante dela, Miguel Ribeiro se ajoelhava, o homem que um dia foi tudo para ela, e depois sua maior fonte de dor. Seu smoking agora parecia correntes ao redor dele, seu orgulho estilhaçado no chão de mármore. A mente de Emília girava. Imagens passavam diante de seus olhos, Miguel rindo com ela em seu pequeno apartamento, comendo macarrão no chão porque não podiam pagar uma mesa. Miguel segurando a mão dela quando ele prometeu que nunca a deixaria, mesmo que ele não tivesse nada. A voz de Miguel cheia de sonhos, jurando que construiriam uma vida juntos. Então as memórias mais sombrias vieram. Seu olhar frio quando ela lhe disse que estava grávida, suas palavras cruéis acusando-a de tentar prendê-lo. O anúncio do casamento estampado em revistas enquanto ela estava sozinha, chorando em seu travesseiro. E o sorriso presunçoso de Clara, exibindo o que um dia pertenceu a ela. Seu coração se torceu. Ela amou Miguel com tudo o que tinha e ele havia estilhaçado esse amor em pedaços. Esses pedaços poderiam ser reunidos novamente. João se aproximou, sua voz firme, mas protetora. Emília, não deixe que as palavras dele a influenciem. Homens como ele não mudam da noite para o dia. Ele não merece seu perdão.
Daniel acrescentou, seu tom mais suave, mas ainda cauteloso. Você carregou a dor por tempo demais, irmãzinha. Não deixe que ele a arraste de volta para isso. Você nos tem. Você não precisa dele. Mateus cerrou o maxilar. Se você sequer pensar em dar a ele outra chance, faça-o provar. Palavras não valem nada. Emília virou o olhar de volta para Miguel. Ele estava tremendo, lágrimas escorrendo pelo seu rosto. Este não era o homem confiante que a deixou pelo glamour. Este era alguém nu, cru com arrependimento. E ainda assim, a memória da traição cortava tão profundamente que ela temia que fosse uma cicatriz para sempre. Ela falou, sua voz trêmula, mas clara. Você sabe como foi sentar sozinha em uma cama de hospital, aterrorizada pelo meu filho, sabendo que o homem que eu amo escolheu outra mulher em vez de nós? Você sabe como é ser abandonada quando você está mais frágil? Essa dor não desaparece. Os ombros de Miguel tremeram. Eu sei que nunca poderei apagá-la, mas posso passar todos os dias tentando curá-la. Eu estarei lá, por você, por nosso filho, se você me deixar. Por favor, Emília, me dê essa chance. Os convidados se inclinaram para a frente, sem fôlego. Alguns balançaram a cabeça, convencidos de que ela nunca perdoaria. Outros juntaram as mãos, torcendo silenciosamente pela reconciliação. A tensão era insuportável. Os lábios de Emília tremeram enquanto ela sussurrava. Eu não sei se posso voltar a confiar em você. Miguel estendeu a mão, tremendo. Então me deixe merecer isso. Me deixe lutar por isso. Não termine com a gente aqui. E enquanto os olhos de Emília se enchiam de lágrimas, ela percebeu que as próximas palavras que ela dissesse mudariam não apenas sua vida, mas a vida de seu filho, ainda não nascido para sempre. O ar no salão de festas ficou mais pesado, como se as próprias paredes estivessem ouvindo. As lágrimas de Emília brilhavam na luz dourada, seu coração dividido entre as cicatrizes da traição e a frágil faísca de esperança. Antes que ela pudesse responder ao apelo de Miguel, João deu um passo à frente, sua presença imponente, sua voz cortando o silêncio. Não, João disse firmemente, seus olhos fixos em Miguel. Você não tem o direito de pedir perdão tão facilmente. Você já provou o que suas palavras valem. Nada. Se você quer que minha irmã sequer considere deixá-lo se aproximar dela novamente, você vai provar. Hoje à noite. Rumores surgiram pela multidão. Os convidados se inclinaram, ansiosos para ver que teste os irmãos Carvalho exigiriam do milionário caído. Miguel levantou a cabeça, o desespero queimando em seus olhos. Qualquer coisa, ele disse roucamente. Diga-me o que devo fazer. Daniel cruzou os braços, sua voz afiada com raiva controlada. Você quer redenção? Então se despoje do que mais valoriza, seu orgulho e sua reputação. Fique diante desta multidão, a mesma multidão para a qual você mentiu, e confesse tudo. Sem desculpas, sem esconder. Exponha seus pecados. O rosto de Miguel empalideceu. Sua reputação havia sido sua tábua de salvação, a própria imagem sobre a qual ele construiu sua fortuna. Destruí-la com suas próprias palavras era impensável. Mas quando ele olhou para Emília, viu a dor gravada em seu rosto e engoliu em seco. Se é isso que é preciso, ele sussurrou, então eu farei. Mateus deu o próximo passo, seu tom ainda mais afiado. E mais uma coisa. Clara pode ter saído, mas todos nós sabemos que você tentou construir um futuro com ela. Termine isso publicamente, aqui mesmo, agora. Mostre a esta sala e ao mundo que você escolhe. Emília, não como um último recurso, mas como a única mulher ao seu lado. O estômago de Miguel se contorceu. Admitir tudo na frente desta multidão, seus investidores, seus supostos amigos, a mídia, era como atear fogo em tudo pelo que ele trabalhou. Mas então,
Ele olhou novamente para Emília, sua mão repousando protetoramente em sua barriga, seus olhos cheios de força e tristeza. Lentamente, ele se levantou dos joelhos. Suas pernas tremiam, mas sua voz, embora trêmula, ecoou pelo salão. Senhoras e senhores, ele começou, sua garganta seca. Todos vocês viram o homem que eu fingi ser hoje à noite. O marido bem-sucedido, o parceiro leal. Mas a verdade é muito mais feia. Eu sou um mentiroso. Abandonei minha esposa Emília quando ela carregava meu filho. Escolhi a vaidade, a riqueza e as aparências, em vez do amor, da honra e da lealdade. E ao fazer isso, me tornei um homem que mal reconheço. Suspiros ecoaram, mas Miguel continuou. Clara Souza não me amou. Ela amou o status que eu poderia dar a ela, e eu me deixei acreditar que isso era suficiente. Mas não era. Nunca será. A única mulher que realmente me amou é a que eu traí. E se ela puder encontrar em seu coração um lugar para me deixar tentar novamente, eu passarei o resto da minha vida provando que sou digno dela. Sua voz falhou nas últimas palavras, mas seu olhar nunca deixou Emília. O salão explodiu em sussurros, alguns incrédulos, outros tocados pela crueza de sua confissão. E quando o silêncio voltou, todos os olhos se voltaram para Emília, esperando para ver se seu sacrifício seria suficiente para tocar o coração que ele havia partido. O salão de festas ainda vibrava com os ecos da confissão de Miguel. Suas palavras pairavam no ar como fumaça, pesadas, sufocantes, impossíveis de ignorar. Os convidados se inclinaram em antecipação, todos os olhos fixos em Emília. Pela primeira vez, o poder era inteiramente dela. O peito de Emília subia e descia enquanto ela lutava para estabilizar a respiração. Seu coração batia contra as costelas, dividido em duas direções. Uma parte dela gritava para se afastar, para nunca esquecer a traição que quase a destruiu. A outra sussurrava fracamente, lembrando-a do homem que ela um dia amou, dos sonhos que um dia compartilharam. Seus irmãos estavam por perto, sua presença sólida, uma parede de força ao redor dela. A mandíbula de João estava apertada com raiva controlada. Os olhos de Daniel se suavizaram com preocupação. As mãos de Mateus se curvaram em punhos, desejando puxá-la para longe de Miguel e acabar com aquele pesadelo de uma vez por todas. Mas Emília não era mais apenas a irmãzinha deles. Ela não era a esposa abandonada se escondendo nas sombras. Ela era uma mãe, uma mulher carregando uma nova vida dentro de si. Uma mulher que havia suportado as feridas mais profundas e ainda se mantinha de pé. E agora? Ela tinha que decidir que tipo de futuro queria para si mesma e para seu filho. Sua mente revivia a sala de hospital, fria, estéril, vazia, onde ela segurou a barriga, rezando para não perder seu bebê enquanto Miguel ria em festas com Clara. Ela se lembrou da solidão, da dor aguda da rejeição, da humilhação de ver o anúncio do casamento deles em capas de revistas brilhantes. Aquela dor havia cortado tão profundamente que ela pensou que nunca se curaria. E ainda assim, ela também se lembrava do Miguel que ela um dia conheceu. O homem que sentou com ela durante noites de exaustão, que sussurrou sonhos de construir uma vida juntos. O homem que a abraçou quando ela chorou depois de longos turnos no hospital, que prometeu que ela era seu para sempre. Aquele homem ainda poderia existir em algum lugar dentro da figura quebrada ajoelhada diante dela. A garganta de Emília se apertou quando as lágrimas queimaram seus olhos. Ela queria gritar para liberar a raiva e o luto que a consumiram por meses. Mas ela também queria acreditar na redenção, acreditar que as pessoas podiam mudar se realmente quisessem. João se inclinou para mais perto, sua voz baixa. Não deixe que ele te engane novamente.
Ele confessou porque foi encurralado, não porque mudou. Daniel acrescentou suavemente: pense no seu filho. Você quer que ele cresça com um pai como ele? Mateus balançou a cabeça. Ele nunca te merecerá, Emília. Não deixe que as lágrimas dele a influenciem. Emília ouviu, seu coração doendo com o peso das palavras deles. Ela sabia que eles queriam protegê-la, mas a escolha não era deles. Era dela. Seus olhos voltaram para Miguel. Ele ainda estava de joelhos, quebrado, desesperado, despojado de tudo que antes valorizava. Mas em seus olhos, ela viu algo que não esperava. Remorso genuíno. O tipo que não podia ser fingido sob o brilho dos lustres e das câmeras. Emília pressionou uma mão trêmula contra a barriga, sua voz quase um sussurro. Se eu te perdoar, Miguel, como saberei que você não vai me quebrar de novo? E enquanto a pergunta pairava no ar, Miguel lentamente levantou a cabeça, pronto para responder com a única verdade que poderia salvá-lo ou acabar com tudo para sempre. Miguel levantou a cabeça lentamente, o rosto manchado de lágrimas, sua voz trêmula, mas crua com sinceridade. O salão estava em silêncio, cada convidado paralisado em antecipação de suas próximas palavras. A pergunta de Emília, como saberei que você não vai me quebrar de novo, pairava no ar como uma lâmina, afiada e exigindo uma resposta. Miguel respirou fundo, porque eu já perdi tudo uma vez, e prefiro perder minha fortuna, meu orgulho, meu nome, tudo, do que perder você de novo. As palavras ecoaram pelo salão, silenciando até mesmo os murmúrios da imprensa. Ele se levantou levemente, embora ainda de joelhos, com as mãos abertas em rendição. Emília, eu passei anos construindo muros de dinheiro e status, pensando que eles me faziam forte, mas nada disso importou quando você se afastou. Hoje à noite me mostrou a verdade. Sem você, eu não sou nada além de um homem vazio em um terno. Os lábios de Emília tremeram, mas ela permaneceu em silêncio, ouvindo. Seus irmãos a observavam de perto, a suspeita gravada em seus rostos. Miguel se virou para eles, sua voz mais firme. Vocês acham que eu só estou dizendo isso porque fui pego, mas vocês não sabem das noites que passei acordado naquela mansão, assombrado pela ausência dela. Vocês não sabem como cada risada, cada brinde, cada sorriso com a Clara tinha um gosto amargo, porque não era Emília ao meu lado. Eu traí a única mulher que um dia me amou por quem eu era, não pelo que eu tinha, e nunca me perdoarei por isso. Ele olhou de volta para Emília, sua voz falhando. Se você me deixar voltar para a sua vida, eu juro diante de Deus, diante desta multidão, diante de nosso filho, que serei diferente. Não vou perseguir a riqueza à custa do amor. Não vou deixar a ambição me cegar novamente. Colocarei você e nosso filho acima de tudo, acima dos negócios, acima do orgulho, acima de mim mesmo. Este é meu compromisso. Os convidados se mexeram em seus assentos, alguns enxugando os olhos, outros balançando a cabeça ceticamente. A crueza de suas palavras agitou emoções conflitantes. Miguel pressionou a palma da mão no chão de mármore, como se estivesse fazendo um juramento. Eu vou provar isso com ações. Pegue minha fortuna se precisar. Pegue minha empresa, minha casa, meu nome. Eu darei tudo hoje à noite se é isso que for preciso. Apenas não tire de mim a chance de ser pai, de ser um marido digno de você. O peso de seu voto se instalou sobre o salão. Até mesmo João, embora ainda severo, piscou surpreso com a profundidade do desespero de Miguel. Daniel olhou para Emília como se estivesse avaliando a reação dela. Mateus cruzou os braços, murmurando baixinho. Palavras, ainda são apenas palavras. O peito de Emília subia e descia, seus olhos cintilando com lágrimas que ela tentava segurar.
Ela queria acreditar nele. Queria se agarrar à esperança de que as pessoas pudessem mudar. Mas seu coração ainda doía com o medo da traição. Miguel estendeu uma mão trêmula em direção a ela. Sua voz um sussurro agora. Por favor, Emília, não deixe que este seja o fim de nós. Me deixe passar o resto da minha vida provando que posso ser o homem que você um dia acreditou que eu era. E enquanto a multidão se inclinava, esperando pela resposta de Emília, ela sentiu o peso de uma escolha impossível, a pressionando mais do que nunca. O salão ainda estava pesado com o juramento de Miguel, quando uma onda de movimento repentina varreu a multidão. Emília pressionou a mão em sua barriga, seu rosto se contorcendo quando uma dor aguda a atingiu. Seus joelhos cederam levemente e ela ofegou, agarrando a borda da cadeira mais próxima para se equilibrar. Emília! João gritou, correndo imediatamente para o lado dela. Daniel e Mateus o seguiram, o pânico piscando em seus olhos. Os convidados se levantaram de seus assentos, o alarme se espalhando pelo salão como um incêndio. Repórteres largaram suas canetas, câmeras se virando enquanto tentavam capturar o momento. A orquestra parou de tocar completamente, o ar preenchido apenas com o som da respiração tensa de Emília. Ela balançou a cabeça, sussurrando. É o bebê. Sua voz tremia de medo e dor. O coração de Miguel deu um salto. Ele não hesitou. Empurrando os irmãos dela, ele se ajoelhou ao lado de Emília, suas mãos firmando seu corpo trêmulo. Emília, estou aqui, ele disse firmemente, sua voz trêmula, mas resoluta. Você não está sozinha. Não mais. Os olhos de João queimaram de fúria. Fique longe dela. Você já causou dano suficiente. Mas Emília se agarrou ao braço de Miguel, sua mão firme, desesperada. Deixem-no ajudar. Suas palavras foram fracas, mas silenciaram seus irmãos instantaneamente. Miguel deslizou um braço por baixo das pernas dela e o outro ao redor de suas costas, levantando-a sem esforço. Os suspiros ecoaram pela multidão enquanto ele a carregava em direção às portas. Abram passagem, ele ordenou aos convidados em seu caminho, sua voz cheia de urgência. Lá fora, a limusine já estava esperando, mas Miguel balançou a cabeça. Muito devagar. Ela precisa de um hospital agora. Ele avistou um veículo de segurança por perto e ordenou ao motorista que abrisse as portas. João, Daniel e Mateus entraram atrás deles, suas expressões severas, mas não dispostos a deixar sua irmã sozinha nas mãos de Miguel. A viagem foi tensa, cada segundo se estendendo como uma eternidade. Emília deitou nos braços de Miguel, sua respiração superficial. Ele acariciou o cabelo dela, sussurrando. Aguente firme, Emília. Por favor, apenas aguente. Eu juro, não deixarei que nada aconteça com você ou nosso bebê. No hospital, os médicos os levaram para a ala de emergência. Miguel se recusou a soltar a mão dela até que as enfermeiras insistissem. Ele ficou no corredor, tremendo, seu coração batendo mais forte do que jamais havia batido em qualquer negócio ou negociação. Dinheiro, reputação, orgulho, nada importava. Tudo o que importava estava por trás daquelas portas duplas, lutando pela vida. João andava de um lado para o outro, sua raiva fervendo. Se algo acontecer com ela, ele rosnou, encarando Miguel. Miguel assentiu, sua voz rouca. Culpe-me, odeie-me, eu mereço, mas não vou sair do lado dela de novo, nem hoje à noite, nem nunca. O tempo se arrastou. Minutos pareciam horas. O som de equipamentos médicos ecoava fracamente de dentro da sala. Cada bip e murmúrio torcendo o estômago de Miguel ainda mais. Finalmente, as portas se abriram. O médico saiu, sua expressão ilegível, segurando um prontuário,
E enquanto os olhos do médico examinavam o grupo, a sala congelou, esperando pelas palavras que decidiriam o destino de Emília e seu bebê. O olhar do médico passou de um rosto para outro, a tensão no corredor insuportável. João deu um passo à frente, sua voz afiada com urgência. Como ela está? Como está minha irmã? O médico suspirou, abaixando seu prontuário. Ela está estável, mas a gravidez está sob estresse. O batimento cardíaco do bebê ficou irregular por vários minutos. Conseguimos estabilizar a mãe e a criança, mas ela precisa de repouso, pouco estresse e monitoramento rigoroso. O alívio varreu o grupo, mas era frágil como gelo fino sobre água profunda. Daniel esfregou a testa, sussurrando: "Graças a Deus." Mateus exalou pesadamente, seus punhos se abrindo, mas então o médico continuou, seu tom firme. Ela não deveria ter sido exposta a uma tensão emocional desta magnitude. Outro episódio como o de hoje à noite pode colocar ela e o bebê em sério risco. Se vocês se importam com ela, devem protegê-la de mais turbulência. Os irmãos trocaram olhares sombrios, sua raiva borbulhando. João virou seu olhar para Miguel. Você o ouviu. Você é a turbulência. Você é a razão pela qual ela está naquela sala. Se você realmente se importa, você vai embora e nunca mais volta. O coração de Miguel se apertou. Ele queria argumentar, gritar que havia mudado, mas as palavras ecoavam em sua mente. Protegê-la da turbulência. Ele poderia ser essa proteção agora? Ou ele ainda era o caos do qual ela precisava escapar? Ele falou suavemente, sua voz rouca. Eu não vou embora. Eu vou sentar do lado de fora da porta dela todas as noites, se for preciso. Não vou abandoná-la de novo. Não quando ela mais precisa de mim. O corredor ficou em silêncio, suas palavras pesadas. Os irmãos queriam dispensá-lo, expulsá-lo do hospital. Mas havia algo diferente em seu tom. A arrogância, o orgulho haviam desaparecido. O que restou foi o desespero enraizado não na reputação, mas no amor. A porta rangeu novamente e uma enfermeira espiou para fora. Ela está acordada. Ela está perguntando por Miguel. Os irmãos enrijeceram. O choque os atingiu, mas eles não discutiram com a enfermeira. João suspirou, sua voz baixa, mas severa. Se ela te quer, então vá, mas saiba, se você a machucar de novo, se você trouxer mais uma gota de dor para ela, eu juro que faremos você se arrepender disso pelo resto da sua vida. Miguel assentiu solenemente, seu peito apertado com medo e resolução. Vocês têm minha palavra. Ele entrou no quarto de hospital mal iluminado. Emília estava deitada na cama, pálida, mas acordada, a mão repousando protetoramente em sua barriga. Quando seus olhos encontraram os dele, eles brilharam com exaustão e incerteza. Miguel se aproximou, sua voz tremendo. Emília, estou aqui. Eu não vou a lugar nenhum. E enquanto ela olhava para ele em meio às lágrimas, Emília sussurrou a única pergunta que determinaria tudo. Você realmente me ama ou você apenas ama a ideia de redenção? O quarto de hospital estava escuro, iluminado apenas pelo brilho suave dos monitores que bipavam constantemente ao lado da cama de Emília. Seu rosto estava pálido, seus olhos cansados, mas afiados, perfurando o silêncio. Suas palavras pairavam entre eles. Você realmente me ama ou você apenas ama a ideia de redenção? O peito de Miguel se apertou. Esta era a pergunta que ele mais temia. Aquela que despojava cada desculpa, cada linha cuidadosamente ensaiada. Ele se aproximou, ajoelhando-se ao lado da cama dela. Eu não amo a redenção, Emília. Ele sussurrou, sua voz tremendo. Eu não amo a ideia de ser perdoado porque isso me faz parecer bem. Eu amo você. Eu amo a mulher que me segurou quando eu estava afogando-me em dívidas. Eu amo a mulher que trabalhava noites no hospital e ainda voltava para casa para me animar
quando todo mundo me dizia para desistir. Eu amo a mulher que ria comigo com macarrão barato em um apartamento minúsculo e ainda me olhava como se eu fosse o homem mais rico do mundo. Os olhos de Emília brilharam, seus lábios tremeram, mas ela permaneceu em silêncio, ouvindo. Miguel pressionou a mão em seu peito, suas palavras jorrando mais rápido, mais cruas. Eu corri atrás da Clara, do dinheiro, do status, porque eu pensava que aquilo era amor. Que se as pessoas me admirassem, eu finalmente valeria alguma coisa. Mas hoje à noite, parado lá, vendo você entrar naquele salão com seus irmãos, eu percebi a verdade. Você era o tesouro o tempo todo e eu o joguei fora. Sua voz falhou. Ele segurou a mão dela suavemente, seu polegar roçando as juntas. Se você nunca me perdoar, eu vou entender. Se você nunca me deixar voltar para a sua vida, eu vou aceitar. Mas, por favor, acredite em mim quando digo isso. Eu nunca vou parar de amar você. Não porque eu quero ser redimido, mas porque meu amor por você é a única parte de mim que sempre foi real. Uma lágrima escorregou pela bochecha de Emília. Ela queria acreditar nele, mas seu coração ainda estava machucado. O amor não é suficiente, Miguel, ela sussurrou. Você me amou uma vez e ainda assim me traiu. Como posso confiar em você agora? Os olhos de Miguel se encheram de lágrimas. Você não pode, pelo menos não ainda. Eu sei que não mereço sua confiança hoje. É por isso que eu a ganharei amanhã, e no dia seguinte, e todos os dias depois disso. Eu estarei lá. Estarei lá por você e por nosso filho. Não porque é fácil, não porque me redime, mas porque não consigo imaginar minha vida sem você. Você não é minha redenção. Você é minha razão. As palavras atingiram algo profundo dentro de Emília. Por meses ela havia vivido com raiva, traição e dor. Mas agora, ouvindo-o falar sem defesa ou orgulho, ela via o homem por quem um dia se apaixonou. Não perfeito, mas humano, quebrado, desesperado para mudar. O aviso de seus irmãos ainda ecoava em seus ouvidos, mas seu coração doía com a possibilidade de cura. Ela poderia arriscar abrir aquela porta novamente? E enquanto as lágrimas de Emília caíam em silêncio, ela sussurrou. Então prove, Miguel. Prove não com palavras, mas com sua vida. Os dias se passaram após a noite do escândalo do casamento, e a história se espalhou como um incêndio. Manchetes gritavam sobre traição, redenção e o chocante reaparecimento de Emília Carvalho. Paparazzi acamparam do lado de fora do hospital, famintos por fotos. Investidores se retiraram dos empreendimentos de Miguel e seu império cuidadosamente construído balançou à beira do colapso. Mas, pela primeira vez, ele não se importava com nada disso. Tudo o que importava era Emília. Todas as manhãs, Miguel chegava ao hospital antes do nascer do sol. Ele trazia o café da manhã, não refeições luxuosas, mas comida simples que Emília um dia amou, do tipo que eles costumavam compartilhar em seu pequeno apartamento. Ele se sentava ao lado da cama dela, lendo em voz alta seus livros favoritos, ou apenas segurando a mão dela quando o silêncio ficava pesado demais. Ele não forçou o perdão. Ele não exigiu confiança. Ele simplesmente aparecia dia após dia, tão constante quanto o batimento cardíaco de seu filho ainda não nascido. Emília o observou com cautela no início, sua guarda alta, sua dor ainda crua, mas ela não podia ignorar as pequenas maneiras pelas quais ele havia mudado. O homem que antes media o sucesso em dinheiro, agora o media em momentos. Noites tranquilas passadas ao lado dela, orações sussurradas pela saúde de seu bebê, longas horas de espera do lado de fora de cada consulta médica. Seus irmãos permaneceram céticos. João o confrontou uma noite no corredor do hospital. Você acha que sentar ao lado da cama dela apaga o que você fez?
Você acha que aparecer por uma semana te torna um homem mudado? Miguel o encarou sem vacilar. Não, eu sei que não. É por isso que continuarei aparecendo por uma semana, um mês, uma vida inteira, o tempo que for preciso. Eu não estou pedindo para você acreditar em mim. Estou pedindo para você me observar. Daniel acrescentou. Se você alguma vez fraquejar, se você alguma vez pensar em machucá-la de novo, você terá que responder a nós. Miguel assentiu firmemente. Eu entendo. Dentro do quarto, Emília ouvia através da porta, ligeiramente aberta. Uma parte de seu coração se suavizou com as palavras de Miguel, embora a dúvida ainda pairasse. Ela queria acreditar nele, mas o medo de ser estilhaçada novamente pairava como uma sombra. Uma tarde, quando uma enfermeira trouxe o equipamento para outro exame, Miguel insistiu em ajudar. Ele segurou a mão de Emília enquanto o som do coração do bebê deles enchia a sala. Lágrimas escorreram pelo seu rosto, cruas e sem guarda. Esse é nosso filho, ele sussurrou. Esse é nosso milagre, e eu vou proteger vocês dois com tudo que me resta. A garganta de Emília se apertou. Pela primeira vez em meses, ela não viu arrogância ou orgulho nos olhos dele. Ela viu o homem por quem ela se apaixonou, o homem que um dia sonhou em construir uma família com ela. Seu coração vacilou. A dor não havia desaparecido, mas algo novo se agitou em seu lugar, a possibilidade de cura. À medida que os dias se transformaram em semanas, Emília começou a aceitar a presença dele, não mais o afastando. Ela não declarou perdão, mas permitiu que ele entrasse em seu mundo pouco a pouco. A confiança não foi reconstruída da noite para o dia, mas uma fundação havia começado a se formar. E assim que Emília começou a acreditar que Miguel poderia realmente ter mudado, a vida lhes deu um último teste que cimentaria sua reunião ou os separaria para sempre. O teste final veio em uma noite de tempestade semanas depois. Emília entrou em trabalho de parto mais cedo do que o esperado, e o caos encheu os corredores do hospital. Enfermeiras corriam, médicos davam ordens, e os gritos de Emília ecoavam pelo corredor. Seus irmãos ficaram do lado de fora da sala de parto, andando de um lado para o outro com pavor. Sua poderosa influência inútil contra a força bruta da vida e da morte. Dentro, Miguel se recusou a sair do lado de Emília. Ele segurou a mão dela com força, sussurrando encorajamento durante cada contração, limpando o suor de sua testa, orando em silêncio entre cada um de seus suspiros. Este não era o homem que um dia temeu a responsabilidade. Este era um homem enfrentando-a de frente, sem vacilar. Emília apertou a mão dele com tanta força que suas unhas cravaram em sua pele, mas ele não se moveu. Respire comigo, ele sussurrou. Você não está sozinha, Emília. Não mais. Eu estou aqui. Sempre. Horas depois, os gritos de um recém-nascido encheram o quarto. Uma enfermeira gentilmente colocou um bebê minúsculo e enrolado nos braços de Emília. Lágrimas escorreram por suas bochechas, enquanto ela olhava para o milagre que ela havia carregado através de meses de mágoa. Os dedinhos do bebê se enrolaram em torno dos dela, frágeis, mas poderosos o suficiente para prender o coração dela para sempre. Miguel se inclinou para perto, seu rosto molhado de lágrimas. Ela é perfeita, ele sussurrou, assim como a mãe dela. Emília olhou para ele, exausta, mas radiante. Pela primeira vez em muito tempo, ela não viu sombras de arrogância, nem vestígios de vaidade. Apenas amor, cru e sem guarda. Seus irmãos entraram no quarto cautelosamente. A expressão severa de João suavizou quando ele viu Emília segurando o bebê. Daniel sorriu fracamente, e até a habitual acidez de Mateus se suavizou. Eles a cercaram, protetores como sempre, mas pela primeira vez eles viram Miguel de forma diferente. Ele estava ao lado de Emília,
não na frente dela. Ele não estava tentando reivindicar crédito ou poder. Ele estava simplesmente lá, devotado e firme. João o estudou por um longo momento, então finalmente falou. Você ficou. Você não fugiu. Você provou mais nestas semanas do que palavras poderiam. Miguel encontrou o olhar dele, sua voz firme. Eu continuarei provando isso pelo resto da minha vida. Emília olhou entre eles, seu coração inchando de alívio. Por meses ela não carregou nada além de dor, mas agora ela carregava esperança. Ela se virou para Miguel, sua voz suave, mas firme. Você me quebrou uma vez, mas você também lutou para me consertar. Não sei o que o amanhã trará, mas hoje à noite eu escolho acreditar em nós novamente. Os lábios de Miguel tremeram enquanto ele beijava a mão dela. Obrigado. Eu nunca vou deixar você se arrepender disso. Os irmãos trocaram olhares e assentiram em silêncio. Eles ainda o observariam de perto, mas por enquanto eles se afastaram. Emília não estava sozinha. Ela tinha a proteção deles, o amor de seu filho e agora, talvez, a redenção de seu marido. Semanas depois, Emília saiu do hospital. Seu bebê aninhado em seus braços, Miguel ao seu lado e seus irmãos caminhando orgulhosamente ao lado deles. As câmeras dos paparazzi piscavam loucamente, mas desta vez Emília não se sentiu exposta. Ela se sentiu poderosa. Sua voz ecoou claramente enquanto ela se dirigia aos repórteres. Esta é minha família, e nenhuma mulher deveria se sentir fraca quando carrega o amor, a dignidade e a força para se levantar novamente. A multidão explodiu em aplausos, os flashes das câmeras incapazes de ofuscar o brilho de seu triunfo. Emília sorriu em meio às lágrimas, segurando seu filho perto enquanto Miguel sussurrava: Este é o nosso novo começo. E com isso, a história de Emília terminou não em traição, mas em amor restaurado, uma família renascida e um futuro mais forte que o passado. Então, meus amigos maravilhosos, a história está encerrada, mas talvez você ainda esteja aqui ouvindo, sentindo algo se agitar em seu coração. Se você ficou com Emília e Miguel até o fim, significa que algo na jornada deles o tocou. Talvez a dor da traição, talvez a esperança do perdão. A vida muitas vezes nos dá tempestades, e como os estoicos nos lembram, não podemos controlar o que acontece, apenas como respondemos. Emília escolheu a dignidade, Miguel escolheu a mudança, e juntos, eles escolheram curar. Que isso nos lembre que a verdadeira força não está na riqueza ou no orgulho, mas no amor, na lealdade e na resiliência. Se a história deles o alcançou, por favor, curta este vídeo, compartilhe-o com alguém que precisa de esperança e se inscreva no nosso canal. Porque assim como a jornada de Emília, todos nós estamos escrevendo nossos próprios capítulos de queda, ascensão e escolha novamente, mais fortes, mais sábios, mais corajosos.